E aí, galerinha, vamos a mais um problema de potencial elétrico. Vamos resolver agora o problema número 4 da página 59. Esse problema vamos resolver apenas as letras A e B, porque a letra C é um pouco confusa e ao invés de ajudar vocês, só vai prejudicar um pouco. Então vamos resolver só a letra A e B, tá ok? O problema número 4 diz o seguinte: em dois vértices de um triângulo equilátero, de lado L igual a 1 metro, estão fixas as cargas Q1 igual a 3 microcoulombs e Q2 igual a menos 2 microcoulombs, imersas no meio de constante eletrostática 9 vezes 10 na 9, imersas no vácuo. Esqueci do vácuo, desculpa. Determine o potencial elétrico resultante no terceiro vértice do triângulo. E a letra B, a distância D de Q1 na reta que liga Q1 com Q2, onde o potencial elétrico resultante é nulo. Tá ok? Essa questão é uma daquelas que parece difícil, mas não é tão complicada assim. É um pouquinho complicada, mas não tanto. Então, primeiro vamos entender o problema. Nesse problema, ele diz que a gente tem duas cargas fixas em dois vértices de um triângulo equilátero. Então, vamos desenhar aqui um triângulo equilátero. Lembrando que um triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados iguais, né? Então, finjam que todos os lados desse triângulo estão iguais. E ele diz que em dois dos vértices desse triângulo estão as cargas Q1 e Q2. Pode ser qualquer vértice, pode ser esse, pode ser esse. Eu costumo colocar nos dois vértices de baixo, porque eu acho que o desenho fica mais bonito. Única e exclusivamente por estética. Então, vamos colocar aqui a carga 1, que vale 3 microcoulomb, ou seja, 3 vezes 10 na menos 6 coulombs. A carga 2, que vale menos 2 microcoulombs, ou seja, menos 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. E a gente sabe também que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 na 9, já que o meio utilizado é o vácuo. Tá ok? Então, a letra A nos pede o potencial elétrico resultante no terceiro vértice do triângulo. Então, ele quer saber quanto que vale o potencial elétrico nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Vocês têm que ter consciência que nesse ponto a gente tem dois potenciais agindo. O potencial criado pela carga Q1 e o potencial criado pela carga Q2. Logo, o potencial elétrico criado nesse ponto aqui é aquele potencial criado por várias cargas, né? Então, o potencial criado por várias cargas, a gente pode calcular da seguinte maneira. Potencial resultante no ponto P é igual a K vezes carga 1 dividido por distância 1 mais carga 2 dividido por distância 2, como tem duas cargas. Se tivessem três cargas, a gente iria até carga 3 dividido por distância 3. E assim sucessivamente, quantas cargas eu tiver. Só esqueci a informação aqui de colocar que o lado vale 1 metro. Então, todos os lados valem 1 metro. Tá ok? Então, é assim que a gente calcula o potencial no campo de várias cargas. Logo, se eu quero saber o potencial resultante aqui nesse ponto P, é só substituir todas as informações que eu tenho. Logo, o potencial no ponto P vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, vezes a carga 1, que vale 3 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância da carga 1 até o ponto P, que é 1 metro, mais a carga 2, que vale menos 2 vezes 10 na menos 6, então vamos substituir aqui por menos 2 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância 2, que é a distância da carga até o ponto, que também vale 1 metro. Logo, resolvendo esse problema, eu vou ter o seguinte: potencial no ponto P é igual a 9 vezes 10 na 9. Como qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então eu vou ter 3 vezes 10 na menos 6, menos 2 vezes 10 na menos 6. Agora, o que eu tenho que fazer primeiro é essa subtração para depois resolver a multiplicação. Lembrando, quando eu for fazer subtração ou soma de potência de 10,
a primeira coisa que eu tenho que verificar é se os expoentes do 10 estão iguais. Como esses expoentes estão iguais, é só efetuar a operação. Logo, o potencial resultante no ponto P vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, vezes 3 menos 2, que é 1. E eu mantenho o expoente 10 na menos 6. E agora é só multiplicar. 9 vezes 1, 9. Mantenho a base 10 e somo os expoentes. 9 mais menos 6 vai me resultar em 3. A unidade de potencial é volts. Tá ok? Esse é o potencial resultante no ponto P. Agora, a alternativa B é um pouquinho mais complicada, então vamos dar um pouquinho mais de atenção para ela. A alternativa B, ela pede o seguinte: a distância D de Q1 na reta que liga Q1 com Q2, onde o potencial elétrico resultante é nulo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa reta que liga Q1 com Q2 e vou dar um zoom aqui do lado. Então, ó, essa daqui é a carga Q1, essa daqui é a carga Q2. Então aqui a gente tem a reta que liga essas duas cargas. Eu sei que essa reta, ela tem 1 metro de comprimento, tá ok? O que eu tenho que entender? Como uma dessas cargas é positiva e a outra é negativa, eu sei que em qualquer ponto dessa reta eu vou ter um potencial positivo e um potencial negativo. Quando eu for fazer a soma desses dois potenciais, como é só uma soma escalar, vai ter um ponto específico dessa reta onde o potencial resultante vai ser zero. Ou seja, como um potencial é positivo e outro é negativo, vai ter um ponto específico quando eu for somar os dois, o potencial resultante vai ser zero. Logo, que ponto é esse? Vamos colocar um ponto arbitrário aqui nessa reta, vamos dizer que é esse ponto aqui, ó. Então, a gente sabe que não vai ser bem no meio, porque o valor das duas cargas é diferente. Se o valor das duas cargas fosse igual, seria bem no meio, mas como é diferente, não vai ser. Vamos imaginar que é nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, certo? O exercício está nos pedindo o valor da distância da carga Q1 até esse ponto, ou seja, eu vou chamar essa distância de x, que é o que eu quero encontrar, tá ok? Beleza, é isso que eu quero saber. Como que eu vou encontrar essa distância? Utilizando a mesma formulação que a gente utilizou na letra anterior, que é aquela que diz que o potencial resultante no ponto P é igual a constante eletrostática vezes carga 1 dividido por distância 1 mais carga 2 dividido por distância 2. Nesse caso, como eu sei que o potencial resultante nesse ponto vai ser nulo, ou seja, ele vai ser zero, certo? A constante eletrostática continua a mesma, 9 vezes 10 na 9. A carga 1 continua a mesma, 3 vezes 10 na menos 6. A distância da carga 1 até esse ponto vale x. A carga 2 continua a mesma, menos 2 vezes 10 na menos 6. Só que aqui a gente tem um outro problema. Quanto que vale a distância da carga 2 até esse ponto? Eu não sei. Então, como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho que encontrar uma distância que fique em função de x. Percebam que toda essa distância da carga 1 até a carga 2 vale 1 metro. Da carga 1 até o ponto vale x. Essa distância não é essa toda menos essa daqui? Logo, eu posso considerar que essa distância vale 1 menos x. Concordam comigo? Se toda essa distância vale 1 metro e essa distância vale x, essa distância aqui é 1 metro menos x. Logo, essa é uma distância aceitável, já que ela está em função de x. Eu substituo aqui 1 menos x e agora é só calcular. Eu não posso realizar essa soma, porque se eu for realizar essa soma, eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum. Isso vai me dar bastante trabalho. Então, a maneira mais fácil de resolver essa questão é fazendo a propriedade distributiva aqui. Então, eu multiplico esse 9 vezes a 9 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Logo, eu vou ter o seguinte: 0 é igual a 9 vezes 3, que é 27,
mantenho a base 10, somos expoentes, 9 mais menos 6 vai dar 3, dividido por x, menos todo esse termo, 9 vezes 2, que é 18, vezes, mantenho a base 10 e somos expoentes, então 9 mais menos 6 vai ser 3 também, dividido por 1 menos x. Agora, para ficar mais fácil, eu pego um desses dois termos e passo para o lado de lá. Então, eu vou pegar esse termo aqui que é o negativo, passo para o lado de lá. Então, eu vou ter o seguinte, 18 vezes 10 na 3, dividido por 1 menos x, é igual a 27 vezes 10 na 3, dividido por x. Agora, o que eu tenho que fazer é multiplicar cruzado, certo? Então, eu vou ter o seguinte, 18 vezes 10 na 3, x vai ser igual, como aqui eu tenho 1 menos x, eu tenho que fazer o 27 vezes 10 na menos 3 para os dois termos. Então, eu vou ter 27 vezes 10 na 3 menos 27 vezes 10 na 3, x. Logo, se eu quero isolar o x, eu passo esse 27 vezes 10 na 3x para o lado de cá. Então, eu vou ter 18 vezes 10 na 3x mais 27 vezes 10 na 3x é igual a 27 vezes 10 na 3. Antes de somar esses termos, é importante a gente perceber que eu tenho 10 na 3 em todos os termos. Como eu tenho 10 na 3 em todos os termos, eu posso cortar ele fora. Vai ficar muito mais fácil de resolver o problema. Logo, eu vou ter 18x mais 27x é igual a 27. Ficou muito mais fácil de resolver, não ficou? Logo, agora eu tenho que fazer 18 mais 18x mais 27x. Isso vai me resultar em 45x é igual a 27. Logo, x vai ser igual a 27 dividido por 45 e isso vai me resultar em 0,6 metros. Essa é a distância de Q1 até esse ponto. Então, x é igual a 0,6 metros. Aqui chegamos ao final do nosso problema. Se vocês gostaram, dê um joinha aí embaixo e comentem o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima.